Bora lá, molecada. Bora gravar essa revisão aí, tá? Hoje o áudio vai sair meio bagunçado, porque eu tô gravando com o áudio da câmera, tem cachorro andando pela casa, tem porta aberta. Já dá pra ouvir ele aqui, ó. O tal do Scott, que muitas vezes vai aparecer ou já apareceu aí na revisão, caso você já tenha feito. Tomara que já tenha feito, né? Ó, escuta. Isso é cachorro. São 3 cachorros fazendo bagunça, tá uma beleza aqui. Deixa eu ajustar minha câmera, tá? Me valorizar mais, porque eu mereço. Isso. A parada é a seguinte. Questão 1 fala o seguinte. Certo tipo de espelho conjuga de um objeto posicionado sobre seu eixo principal uma imagem cujo tamanho corresponde à metade do objeto e é projetada. Moleque, save essa informação. Projetada é obrigatoriamente real. É obrigatoriamente invertida, como em cinema, por exemplo. Embora no cinema não pareça invertida, mas essa imagem na moda antiga era invertida sim. Isso aqui só pode vir de um espelho côncavo, então não se discute. A partir do momento que falou que a imagem é projetada, o espelho é côncavo com certeza. Espelho convexo não projeta imagem. Essa é a ideia, tá ok? Então, projetado, o espelho é côncavo. Ah, letra A. Qual tipo de espelho? Côncavo. Ah, qual a justificativa? A imagem é projetada. E se você reparar, olha só, ele fala que é sobre um anteparo localizado a 60 centímetros de seu vértice. Com base no exposto, determine. Se você reparar nada, eu ia dar uma outra informação aqui, mas não procede, não. É isso aí. O espelho é côncavo porque a imagem é projetada. Não tem que se discutir. Aqui ela é real e é invertida. E detalhe, ele está falando aqui que corresponde à metade. Ou seja, é real, é invertida e é menor, beleza? Se eu for desenhar a parada para tu, a parada vai ficar mais ou menos assim, ó. O objeto grandão, longe, imagem piquititinha, perto. Lembrando a você que quem está perto do espelho é pequeno, imagem perto do espelho, pequena. Quem está mais longe do espelho é enorme. O objeto aqui, então, ó, enorme em relação à imagem. Então, é essa situação. O que ele informa? Ele informa que a imagem é a metade do objeto. Vamos lá. Se a imagem é metade do objeto, eu já posso começar a esboçar a letra B falando que a imagem é a metade do objeto. Com um pequeno detalhe, ela é invertida. Se ela é invertida, moleque, então, desculpa, então eu sou obrigado a considerar que há aqui um sinal de menos. Não sei se você está lembrado, tem algum slide aí que eu vou te mostrar. Imagem invertida, é I negativo, é ampliação negativa, tá bom? Então, fica aí a dica. Esse objeto, então, multiplicando cruzado, ele vai ser igual a menos 2i. O que ele quer, na verdade? Ele quer o raio de curvatura do espelho. Se eu descobrir qual é o valor da distância focal, já está bom demais, porque eu sei que a distância focal é a metade do raio, ok? Então, o raio acaba sendo o dobro da distância focal. Vamos correr atrás da distância focal desse espelho. Que equações a gente pode usar? A gente pode usar, por exemplo, será que pode usar fimose? Deixa eu ver qual é a outra informação que eu tenho. O anteparo está localizado a 60 centímetros do vértice. O anteparo é onde a imagem é projetada. E ele está a 60 centímetros do vértice do espelho. Ele está me dando o valor do tal do pelinha. Então, ele está falando que pelinha vale 60. Vale a pena você usar F é igual a P, pelinha, por P mais pelinha. Que aí eu não descubro nada, porque eu não resolvi as questões antes, estou resolvendo em tempo real. Cara, eu não tenho nem P, nem F, então isso aqui não vai me ajudar. Mas peraí. E se eu usar a ampliação? A ampliação é F sobre F menos P. Não vai rolar, porque eu não tenho F nem P, então não vai rolar. E se eu usar a ampliação, que é I sobre O, que é menos pelinha sobre P, isso ajuda? Ajuda. I sobre O. Quem é o O? O O é menos 2i. Cara, eu acho que você vai ter que assistir a esse vídeo de novo, a essa questão de novo. O pelinha é 60 e o P eu vou descobrir.
E vou descobrir como. Vou descobrir fazendo a conta, se o meu PowerPoint permitir. Corta aqui. Vai ficar menos 1 sobre 2 é igual a menos 60 sobre P. Multiplica tudo por menos 1. Vou cortar o sinal de menos. 1 sobre 2 é igual a 60 sobre P. Vou descobrir que o P é igual a 120 centímetros. Se o P é 120 centímetros, eu acho que já dá para aplicar a fimose. A fimose é igual a P, 120, vezes P', 60, sobre P, 120, mais P', 60. Isso aqui vai dar exatamente 120 vezes 60 por 180, que é 3 vezes 60. Só para poder simplificar o 60. Ah, mas eu não enxergaria isso, Manu. Tudo bem, eu compreendo. Mas aqui a gente pode fazer esse tipo de cálculo. E é bom para tu ficar esperto. Eu descubro que a distância focal vale 40 centímetros. Se a distância focal vale 40 centímetros e o raio é o dobro da distância focal, isso significa, então, que eu acabo de achar o raio de curvatura. O raio de curvatura vai bater em 80 centímetros, se meu PowerPoint permitisse. Bora tomar um café. Não vou cortar isso, tá? Hoje é terça-feira, tua prova já é sexta e não vai dar tempo, não. Ah, você já sabe, o raio vai dar, então, 80 centímetros, como assim o meu PowerPoint quiser. Vai, Pauezinho, vai, eu tô com pressa. São 15 questões. Isso, olha lá. Então, o raio, ele vai ser igual ao dobro, ele vai ser 80 centímetros, beleza? Esse é o Scott, que tá tossindo aqui do meu lado. Ele vai aparecer em alguma questão daqui a pouco. Bora para a questão de número 2, bora? Assim que meu PowerPoint permitir. Deixa eu ver se ele vai permitir. Ele de vez em quando dá isso. Ó, foi. Aqui, apareceu. Scott. Ele vai achar que eu tô chamando ele, ó. Scott estava ajudando sua amiga e em um trabalho escolar sobre espelhos esféricos. Durante a pesquisa, ele ficou curioso sobre como a imagem de um objeto varia dependendo da posição em relação ao espelho côncavo. Para testar, ele colocou uma lirovela a diferentes distâncias de um espelho côncavo que havia em casa. Ele percebeu que, em alguns casos, a imagem parecia invertida, em outros direita, às vezes maior e em outros menores. Intrigado, Scott anotou suas observações e procurou entender melhor como a posição do objeto influencia as características da imagem formada. Com base na experiência de Scott e nos conhecimentos sobre espelhos esféricos, assinale a alternativa correta. Deixa eu ver uma paradinha aqui. Beleza. Em um espelho côncavo, letra A, tá? Em um espelho côncavo, um espelho côncavo sempre forma imagens reais, invertidas e maiores que o objeto, independente da posição do objeto. Cara, se tu marcar isso aqui, é sinal de que você não leu o texto. Por quê? Ele está falando que depende da posição. Então, não é sempre forma imagens reais, invertidas e maiores. Não tem como, varia. Aliás, eu acho que já dá para lembrar uma paradinha aqui, ó. Classificação das imagens, alguns macetes. Você, normalmente, em espelho côncavo, você pega o espelho e divide ele em áreas. E aí tu tem que lembrar das letrinhas. Quando o objeto é colocado entre o foco e o vértice, qual é a classificação da imagem? VDM, virtual, direita e maior. Virtual, direita e maior, ok? Quando é colocado exatamente em cima do foco, lembra, não rola a imagem, mas a gente chama a imagem de imprópria. Então, exatamente, ela é imprópria, não há imagem, beleza? Quando o objeto é colocado entre o foco e o centro de curvatura, a classificação é rinzão, real, invertida e maior. Exatamente no centro. É RII. O que é RII? Real, invertida e igual. E bem longeão, a imagem é RIMzinho, rinzinho. O que é o rinzinho? Real, invertida e menor. Beleza? Essas são as posições do objeto. E aí, aqui, a formação da sua bendita imagem ou das imagens. Volta para a questão e já dá para marcar a paradinha lá, ó. Rapidinho. Volta lá. Letra B. Quando o objeto está entre o foco e o espelho côncavo, a imagem formada é real. No caso,
se eu pudesse trazer a parada para cá, você ia ver que entre o foco e o espelho, a imagem é virtual, direita e maior. Beleza? C. Um espelho côncavo não é capaz de formar imagens virtuais, apenas reais. Mentira! Na letra B, virtual, direita e maior. Pode sim. Letra D. A imagem formada por um espelho côncavo é sempre menor. Não é. Não é. Tá aqui, ó. Virtual, direita e maior. Às vezes real invertida é maior. Não é. Então, por eliminação, é a letra E. Quando o objeto está exatamente no centro de curvatura, a imagem é real invertida e do mesmo tamanho do objeto. Essa parada aqui. Beleza? Então, é isso. Letra E é a resposta da questão de número 2. Já dá para a gente ir para a questão de número 3. Bora que bora. Mais um café. Sobre uma tela de projeção, situada a 60 centímetros... Opa! Hein? É a mesma situação da 1. Olha lá. Sobre uma tela de projeção, imagem projetada. Beleza, se a imagem é projetada, você já sabe, ela é real. Portanto, invertida. Ok? Situada a 60 centímetros de espelho, projeta-se a imagem de objeto que se encontra a 30 centímetros desse. Determine as características da imagem. Cara, a situação é essa aqui, ó. É essa. O objeto está a 30, objeto a 30. Então, essa distância aqui, que é o tal do P, vale 30 centímetros. E aqui, enorme a imagem, tá vendo? Que é o tal do P', ele diz que a tela está ali a 60 centímetros, beleza? Quando ele pergunta as características da imagem, de boas, eu vou colocar real, invertida e maior. Real, invertida, maior. Tipo de espelho. Cara, a gente já combinou. O tipo de espelho, o único espelho capaz de projetar imagem. O único espelho capaz de projetar imagem é o espelho do tipo côncavo. Então, a letra B tem como resposta espelho côncavo. E é bom lembrar, e eu vou te lembrar de novo, tá? Quando você fala, por exemplo, de espelhos, o que eu sei? Espelho plano, imagem sempre igual. Virtual, direita igual. Espelho convexo, imagem sempre menor. Virtual, direita e menor. E no espelho côncavo, um molde de situações, né? E aí, uma delas é a real invertida maior. Côncavo é assim. Aí ele pergunta sobre o raio de curvatura. Aqui vai ser mais direto. Na letra C, eu consigo calcular o raio de curvatura através da distância focal, que mais uma vez é a metade do raio. Ou seja, o raio é o dobro da distância focal. E aí eu vou mandar uma fimose, falar que a fimose é P', sobre P mais P'. A fimose é P, 30, P', 60, P, 30, P', 60. Isso aqui vai dar F igual 30 vezes 60, 1800. Sobre 30 mais 60, 90. Corta, corta. A distância focal, olha que criatividade, 20. Ah, não, aquela hora foi 40, né? Então, o raio de curvatura é igual a 2 vezes 20. O raio de curvatura vai dar 40 centímetros. Fechado? Tudo bem? Foi. Próxima questão. Questão de número 4. Leiamos. Do lado externo da porta de um elevador existe fixo um espelho convexo. Para tudo. Espelho convexo só gera imagem virtual direita e menor. Então já está combinado. Se o espelho é convexo, não há o que discutir. Não há mais de um caso. É só virtual direita e menor. Que permite ao assessorista acompanhar a movimentação de um passageiro de 1,6 metros de altura, que se encontra a 3 metros do vértice do espelho. O raio de curvatura do espelho é igual a 4 metros. Com base nesses dados, calcule a distância entre o passageiro e a sua imagem fornecida por esse espelho. E a altura da imagem do referido passageiro. Desenhemos. Está aqui o passageiro, que é o objeto. Ele fala que o cara se encontra a 3 metros do vértice do espelho. Então, isso aqui vai valer 3 metros. Isso aqui é o tal do P. Cuidado que ele fala que o raio de curvatura
é igual a 4 metros. Então, a distância focal, que é a metade do raio, vai ser igual a 2 metros. Só toma cuidado com uma paradinha. Qual é a paradinha? A paradinha é que essa distância focal é negativa, por se tratar de um espelho convexo. Eu nem sei se eu tenho esse resumo aqui para tu. Deixa eu ver se eu tenho. Se eu coloquei em algum momento. Não, não coloquei em momento nenhum. Então, é bom fazer. Olha só. Dependendo do tipo de espelho, a distância focal pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Quando o espelho é côncavo, por padrão, a distância focal é positiva. E quando é convexo, por padrão, a distância focal é negativa. Beleza? Agora, dependendo do tipo de imagem, se ela é real, se ela é virtual, se ela é direita, se ela é invertida, isso vai afetar em alguns sinais. Como assim? Se, por exemplo, a imagem é do tipo real, moleque, o P' é positivo. Enquanto imagem virtual, P' negativo. Imagem invertida, I negativo, ampliação negativa. Imagem direita, I positivo, ampliação positiva. Então fica ligado que nesse caso, para o espelho convexo, a distância focal, indubitavelmente, negativa. Então, tu já manda ali um F igual a menos 2. Ele quer que você calcule a distância na letra A, tá? Ele quer que você calcule a distância... Peraí. O mouse tá doidão aqui. A distância entre o passageiro e sua imagem, fornecida por esse espelho. Entre o passageiro e a sua imagem. Que distância é essa? Tu já imaginou se eu soubesse o valor do P'? Como eu seria feliz? Porque aí eu somaria os dois em módulo. Se eu achar P', eu mato a letra A. E como é que eu acho P'? Eu posso usar na letra A, F igual P', P' por P mais P'. Ficou esquisito isso aqui, né? Vamos apagar? Eu tenho borracha. E se eu achar também? Se eu não achar, deixa assim mesmo. Volta. Que D, borrachinha do tique D. Aqui. P'. P' por P mais P'. Cuidado, cuidado. A distância focal é menos 2. O P vale 3. O P' eu não sei. O P vale 3 e o P' eu não sei. Vou multiplicar cruzado. 3P' é igual a menos 2, que multiplica 3 mais P'. Vou distribuir. Então, vai ficar 3P' é igual a menos 6 menos 2P'. Vou jogar para o outro lado somando. 3P' mais 2P', 5P'. Isso é igual a menos 6. Então, esse tal desse P', ele vai ser menos 6 sobre 5. Ou seja, o P' vai ser igual a menos 1,2 metros. Cuidado que deu negativo, por quê? Porque a imagem ela é virtual, ok? Essa imagem é virtual, como está escrito aqui. Mas em se tratando de distância, moleque, eu vou trabalhar com valor absoluto. Então vai ser 3 metros do cara até o espelho, mais 1,2 metros do espelho até a imagem, o que vai me dar uma distância D igual a 3 mais 1,2, ou seja, 4,2 metros. É isso mesmo? É. Agora, olha isso. A altura da imagem do referido passageiro. Como é que eu vou calcular isso? Moleque, eu tenho P' que é menos 1,2. Tenho P que vale 3. Então, nada me impede de usar uma das equações, que é a seguinte. I sobre O é o que fala de imagem, é menos P' sobre P. E eu quero. O objeto, pode acreditar em mim, ele vale 1,6, é o tamanho da pessoa. Menos P', menos 1,2. Cuidado, esse menos é da fórmula. E o P' nós achamos negativo. Sobre 3. Esse tal desse I sobre 1,6 vai ser igual a 1,2 sobre 3. Dá para simplificar. 1,2 e 3. 12 por 3 dá 4. Então, isso aqui vai dar 0,4.
I sobre 1,6 é igual a 0,4. Se eu multiplicar cruzado, I é 1,6 vezes 0,4. 16 vezes 4 dá 64, 0,64 metros é o tamanho da imagem. Fechou? Tudo bem? Dúvidas? Se tiver dúvida, o que eu faço? Para o vídeo. Volta. Ué. Qual a questão agora, hein? Essa questão de refração é a questão de número 5. Bora? Pegadinha. Olha só. Um raio luminoso propaga-se no ar com velocidade 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo e com ângulo de 30 graus em relação à superfície de um líquido. Ao passar para o líquido, o ângulo muda para 60 graus. Qual o índice de refração do líquido? Moleque, não adianta vir no líquido e falar assim, porque N é C sobre V. Ele deu o valor do C, vale 3 vezes 10 elevado à oitava. Não vai rolar isso porque eu não sei o valor do V. Então, sossego facho. Isso aqui é uma questão de Snell. É uma questão em que você tem que aplicar não sei, não sei. Só tem aqui um mini little probleminha. Uma mini little pegadinha. Qual é? Se tu chamar isso aqui de meio 1, isso aqui de meio 2, corre o risco de tu usar N1 seno de I igual a N2 seno de R. Jogar lá o índice de refração do ar, que é 1. Seno de I, seno de 30, que é o meio 1, tá vendo? No meio 2, fala que não sabe o valor do índice de refração. Seno de R, seno de 60 graus, que é o ângulo no meio 2. E você estaria errando a questão. Numa questão discursiva, você perderia praticamente 60% da questão, 50% da questão, porque tem que tomar cuidado, já que, olha isso, eu ia fazer uma surpresinha aqui, mas não vai rolar. É porque, na verdade, esses ângulos I e R são ângulos formados com a reta normal, tá? Então, esse é o ângulo I, ele é complementar de 30, então ele vale 60 graus. Este aqui é o ângulo R, então ele vai ser complementar de 60, ele vai valer 30 graus. Essa aqui, então, é a minha reta normal. E é normal por quê? Porque a palavra normal significa perpendicular, perpendicular à superfície, beleza? Fica atento, então, porque a lei está correta. O N1 de fato vai valer 1. O N1 de fato é o índice de refração do meio 1. Porém, o seno do ângulo é o seno do ângulo de 60. Opa! Ser 1, seno do ângulo de 60. Isso é igual ao N2, que eu não sei, seno do ângulo de 30 graus. E aí, você que já decorou seno, seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Isso é igual ao N2, que eu não sei. Seno de 30 é 1 sobre 2. Faça a continha. Corta aqui, ó, cortei, e eu descubro que o N2 é raiz de 3, ok? Raiz de 3, letra... não. Não. É preciso ter fé. É preciso ter fé. É preciso ter fé. Quantas letras? 1. Quantas letras? 7. Quantas letras? 3. Quantas letras? 2. 1,732. É a raiz de 3, 1,73, letra D, portanto. Beleza? Se ele quiser marcar também. Se não quiser, tem vontade própria, tá tranquilo, tá suave. Vai! Fala, monstro. Vou beber água. Ai, puxa um assunto aí pra gente não ficar sem falar enquanto o meu PowerPoint obedece. Se eu fosse editar esse vídeo, eu cortaria essa parte. Mas eu não tenho tempo de editar o vídeo, então você vai ter que ficar olhando pra minha cara, tá? Na hora de capitular esse vídeo lá no YouTube, eu já coloco, já avanço para a questão de número 6, ok? Vai. Vai. Vamos à próxima questão. Questão de número 6. Outra questão. Eu tinha que te falar uma parada.
Ah, eu falo aqui, deixa. Questão de número 6, eu não estou me vendo, deixa eu me ver agora, vale a pena me ver. Estou vendo lá agora. Questão de número 6, 6 Gran Rio, antiquíssima. Fala o seguinte, sobre uma lente semi-esférica, é isso aqui, sabia? De vidro, é isso aqui, sabia? Semisférica. Se fosse uma esfera completa, seria total esférica. Mas é só metade, semi. Incide o raio de luz, cuja direção é paralela ao eixo óptico da lente. Qual dos raios 1, 2, 3, 4 ou 5, indicados na figura a seguir, melhor representa a trajetória no interior da lente do raio refratado que corresponde? Ou seja, o raio de luz está incidindo aqui. Ih, cara, cuidado. Olha só. Deixa eu ver se eu tenho algum desenho para fazer para tu. Vou fazer aqui no cantinho. Vamos tentar a sorte. Imagine que eu tenho aqui ar e tenho aqui vidro. Superfície plana, toda bonitinha, toda certinha. Se o raio luminoso penetrar aqui no intuito de passar lá para o outro lado, eu traço a reta normal e penso na relação NRV. Como assim? Índice de refração, ângulo de refração e velocidade da luz. Seria até bom colocar um pouquinho mais afastado, porque aí eu vou ter que colocar aquelas setinhas marotas de sala de aula. NRV. Índice de refração, ângulo de refração e velocidade da luz. Presta atenção. Tem uma lenda que diz que quando o índice de refração aumenta, todo o resto diminui. O ângulo diminui e a velocidade também. E daí? E daí que o índice do ar vale 1. Esse índice do ar valendo 1, ele é o menor de todos. Isso significa o quê? Que quando a luz passa para o vidro, eu não sei o N do vidro, mas eu te garanto que é maior. Então, o índice de refração está crescendo. Se o índice de refração está crescendo, o ângulo com a normal tem que diminuir em relação à chegada. Ou seja, esse raio luminoso ele se aproxima da reta normal. Aqui está o ângulo de refração, por causa dessa regrinha NRV. Cuidado quando, por exemplo, você tem o ar de um lado e tem o vidro do outro, só que na vertical. Se você tiver uma superfície de separação vertical, a normal, obrigatoriamente, tem que ser na horizontal. Não entendi, tio. Como assim? Preste atenção. Se, por exemplo, você tem ar aqui e vidro aqui, imagine que um raio incida assim. No ponto de incidência, você vai traçar a reta normal. E a reta normal tem que ser na horizontal, porque ela tem que formar ângulo de 90 graus com a superfície. Significa que para se aproximar da normal, diminuindo o ângulo, você teria que ter esse caminho da luz. E ainda existe um outro detalhe que eu dei em sala de aula e que certamente muita gente entrou em pânico. Superfície esférica, como é esse caso aqui, ó. Essa superfície redondinha. Moleque, tem um detalhe nessa superfície redondinha que é a seguinte. Se um raio luminoso qualquer incidir nesse pontinho, você tem que traçar ali uma reta normal. E o nosso combinado foi, a reta normal a qualquer superfície esférica tem que passar pelo centro da bola. Reta normal a qualquer superfície esférica passa pelo centro da bola. Por quê? Quando tu mandar um NRV alegando que o índice do vidro vai aumentar e então todo o resto vai diminuir, diminui como? Diminui aproximando da reta normal. Ou seja, se esse raio luminoso ele ia em linha reta, e eu tenho esse desenho aqui para você, na verdade, agora ele tem que se aproximar da reta normal. Se aproximar da reta normal, gerando um ângulo menor do que o que existia. Olha esse ângulo aqui de chegada com a normal, tá vendo? O ângulo de saída tem que ser um pouco menor. Então, nesse caso, moleque, só pode ser aqui o raio 3. E a pergunta é, por que não o raio 4? Porque o raio 4 estaria em cima da reta normal. E como combinado, o raio só vai sair em cima da reta normal se ele já chegar em cima da reta normal. Se a reta normal estiver aqui e esse raio luminoso, por algum motivo, chegar em cima dela, ele não vai sofrer desvio, ele vai passar batido. Não é o caso. Esse raio luminoso não chegou em cima da reta normal, então ele não vai sair em cima da reta normal. Beleza? Nesse caso, 3, letra C. Fechou. Sexta questão, não se encontra mais entre nós. Já dá para resolver a questão de número 7, agora com calculinho. Beleza?
também de refração, usando mais uma vez a Lady. Que Lady? Lady Snell, falecido FRJ. Fala o seguinte: um raio luminoso proveniente do ar atravessa uma placa de vidro de 4 centímetros de espessura, índice de refração 1,5. Sabendo que o ângulo de incidência θ do raio luminoso é tal que o seno de θ é 0,9 e que o índice de refração do ar é 1, calcule a distância que a luz percorre ao atravessar a placa. Vamos lá. Gandão. Aqui está o ângulo de incidência, que é o ângulo θ. O seno de I, então, é 0,9, porque ele avisou que o seno de θ é 0,9. Ele fala que o índice de refração do vidro é igual a 1,5. Ou seja, 3 sobre 2, se você preferir. E o N do ar é igual a 1. O ar é o meio 1 e o vidro é o meio 2. Beleza? O raio luminoso passa para dentro do vidro. Ele quer saber quanto que esse raio percorre. Escuta isso. Calcule a distância que a luz percorre ao atravessar a placa. O que ela percorre? Ela percorre isso aqui, ó. Vou até marcar patu em outra cor. Vou marcar em verde. Ela percorre essa distância aqui, ó. É aí que entra a sua bendita matemática. Você consegue visualizar ali. Olha a normal, que é horizontal, tá vendo? Você consegue visualizar ali um triângulo retângulo? Vê se você consegue visualizar. Você consegue visualizar que esse tamanho aqui é 4 centímetros? Você já imaginou se você conseguir o valor do ângulo R? Você cai num triângulo retângulo e aí a gente decide o que fazer. Moleque, então, conselho que eu te dou, calcula o valor do tal do ângulo R. Como é que eu vou calcular esse tal desse ângulo R? Eu vou aplicar Snell. Vou falar assim, ó, N1 seno do ângulo I é N2 seno do ângulo R. Beleza? O N1 é o N do ar que vale 1. Seno de I é 0,9. Ok? Isso é igual ao N2, que vale 1,5 vezes seno do ângulo R. 0,9 é 9 sobre 10. Isso é igual a 1,5 é 3 sobre 2, vezes o seno do ângulo R. Vou fazer continha, hein? Eu vou simplificar ali o 10 com 2. 10 aqui, 2 aqui, tchau, um abraço. Fica 5 do lado de cá e 1 do lado de lá. O 9 com 3, fica 1 do lado de lá e aqui fica 3. Eu vou descobrir que 3 sobre 5 é igual ao seno do ângulo R. Belezura? Fechou. Eu já descobri o seno do ângulo R. Se eu for mandar aqui seno de R, moleque, o seno só catoa. Lembra, Thiago Matos? Só catoa. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa que eu quero. Eu não tenho nem o cateto oposto, nem a hipotenusa. O ideal seria mandar um cosseno do ângulo θ. Porque se eu mando um cosseno do ângulo θ, moleque, ficaria cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é D. Pô, mas eu não tenho cosseno. Eu só tenho seno. E agora? Relação fundamental da trigonometria. Pergunte ao Thiago Matos. Relação fundamental da trigonometria. Seno quadrado de θ. Mas cosseno quadrado de θ é igual a 1. Olha isso. Você tem o seno, 3/5. Decora aí. Você tem o seno, 3/5. Decora. Seno quadrado de R mais cosseno quadrado de R é igual a 1. O seno de R é 3 sobre 5. Tudo isso ao quadrado. O cosseno, eu não sei. Cosseno quadrado de R, isso é igual a 1. Vai ficar 9 sobre 25. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Mais cosseno quadrado de R é igual a 1. O cosseno quadrado do ângulo R é 1, joga para trás, encosta, menos 9 sobre 25. Tira o MMC ou faz essa conta aí. Cosseno quadrado de R, 25 vezes 1, 25, menos 9 sobre 25. Se você não gostou do método, moleque, sabe o que você faz? Tira o MMC, dá no mesmo. Você vai achar o cosseno bonitinho. Isso se não errar em conta. Cosseno quadrado de R
é 16 sobre 25. Eu acabo de descobrir que o cosseno do ângulo R é raiz quadrada de 16 sobre 25. Ou o cosseno do ângulo R é igual a 4 sobre 5. Se você reparar, você vai estar no triângulo 3, 4, 5, proporcional a 3, 4, 5. Por quê? Volta lá. Olha isso aqui. Aqui, aqui, aqui. Moleque, isso aqui vai ser 3, isso aqui vai ser 5. Como é que eu sei disso? Ué. Tenta, tenta e tenta. Aqui o triângulo aqui, ó. Triângulo retângulo, ok? Aqui valendo 4, aqui valendo R, aqui a distância que eu quero. Se eu usar cosseno do ângulo R, é cateto adjacente sobre D. O cosseno do ângulo R é 4 sobre 5. Isso é igual a 4 sobre D. Corta, corta, multiplica. D é igual a 5 centímetros. De fato, é um triângulo 3, 4, 5. Eu matei a distância D. 5 centímetros é a distância percorrida dentro do vidro. Fechou? Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Será que já dá para ir para a próxima? Dá para ir para a próxima. Agora nós caímos em Eduardo Caputo. Questões de eletricidade, questão de número 8. Acompanha contigo. 36 minutos, que beleza. Isso vai a 1 hora mole, fácil. Mas também para 15 questões, né? Fala o seguinte. Os primeiros fios de cabelo de Scott começaram a nascer para o encanto de mamãe. Em certa manhã, a mãe estava penteando o cabelo de seu pequeno com um pente de plástico e percebeu que o cabelo de Scott fora eletrizado com o passar do pente. Considerando que apenas cabelo e pente trocaram cargas elétricas entre si, que ambos, cabelo e pente, estavam inicialmente neutros e que o pente adquiriu carga elétrica negativa. Cocote, Scott, cabelo arrepiado, pente. Ele fala na questão, que o pente adquiriu carga negativa. Significa que o cabelo do Scott deu elétron. Se o cabelo do Scott deu elétron, é porque o cabelo do Scott ficou positivo. Eu já vou te adiantar, essa questão acho que gira em torno disso. Preste atenção. Se o cabelo do Scott ficou positivo, ele não ganhou próton. O próton não se mexe, fica confinado no núcleo. Na verdade, se ficou positivo, é porque ele deu elétron, ok? Deu elétron. O pente está negativo, ele perdeu próton. Próton não se mexe. Quem se mexe é elétron, pelo amor de God, hein? Ele deve explorar isso. Podemos afirmar, voltando à questão, podemos afirmar corretamente que o cabelo carregou-se positivamente. Show, tá lindo. Adquirindo prótons do pente. Não, perdendo elétrons para o pente. Letra B. O cabelo carregou-se positivamente. Tá lindo. Cedendo elétrons ao pente. Show! Sendo que, ao final do processo, o valor absoluto da carga elétrica adquirida pelo cabelo foi igual à carga elétrica adquirida pelo pente. Tudo que o cabelo deu, o pente recebeu. É isso. A carga Q adquirida aqui é igual à carga Q lá. Só que lá é negativo, aqui é positivo. Os dois são iguais em valor absoluto. A letra B, portanto, responde a nossa bendita questão de número 8. Essa questão foi rapidinha, porque ela foi bastante teórica. Dá uma olhada em processos de eletrização, beleza? Questão de número 8 foi, agora a questão de número 9. Eu acho que tem cálculo. Aos 8 anos de idade, Scott estava brincando em um escorregador feito de material reciclável e cuja capacidade de trocar cargas elétricas é notável. Em certo instante, a criança apoiada sobre o platô do brinquedo tem seu cabelo arrupiado devido ao acúmulo de cargas elétricas. Cálculos realizados por Acel, conhece Acel? Lê de trás para frente, pai de Scott e professor de física, revelaram que a carga total adquirida pelo corpo da criança foi da ordem de 3,2 MiC. Tem o MC, que é o mili, tem o MiC, que é o micro, e tem o NC, que é o nano, ok? Fica atento, porque, cara, nono lembra 9, é 10 a menos 9 coulombs, ok?
Fica atento que o mili lembra mil, 10 ao cubo. Só que aqui é submúltiplo, é 10 a menos 3. E, naturalmente, o micro fica na meiuca ali, entre 10 a menos 3 e 10 a menos 9, fica o 10 elevado a menos 6. Aliás, dentro desse contexto de carga elétrica, o micro é o que mais aparece, tá bom? Então fica atento, porque 1 microcoulomb vale 10 elevado a menos 6 coulombs. Dessa maneira, a carga Q de 3,2 microcoulombs equivale a 3,2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Belezura? Fechou? Determine o número de elétrons. Isso aqui é cola. Só existe uma forma de você falar de número de elétrons, que é o kiné. Q igual a N vezes E. Então, cara, perguntou o número de elétrons, informou o número de elétrons, é o kiné, não tenha dúvida. Em que E não é E de elétron, tá? E é uma constante. E essa constante tem nome. Ela é chamada carga elementar. Em uma prova elementar com N, né? Em uma prova, essa questão estaria anulada, porque ele não deu o valor do E. Essa aqui é uma questão de uma prova de outro colégio que eu elaborei, e no início da prova eu colocava assim: sempre que necessário, utilize E igual a mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Isso aqui não é problema teu, a questão tem que informar, ok? Então, nesse caso, o que ele quer? O número de elétrons. Eu vou usar a formuleta Q igual a N vezes E e vou alimentar essa fórmula. Se o Q é N vezes E, moleque, a gente combinou que o Q é 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. O N é o número de elétrons que eu quero. E o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Se está multiplicando aqui, passa para o outro lado, dividindo. 3,2, 10 elevado a menos 6. Sobre 6. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Você vai cortar o 3,2 ali. Vai simplificar o 3,2. 3,2 por 1,6 é 2, ok? Então, nesse caso, esse N ele vai ficar igual a 2. Repete a base. Subtrai os expoentes. Menos 6 menos 19. Então, esse N vai ficar igual a 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Fechou? Tudo bem? Mais uma questão para nossa conta. Questão de número 9, rodou. Próxima questão. Questão de número 10. Outra questão teórica. Outra questão que tem que ser rápida. Bora lá! Se liga na parada. Assustado com o cabelo arrepiado, devido ao acúmulo de carga positiva, Scott correu para casa e se escondeu em seu quarto, atrás do guarda-roupa. Entrando nesse cômodo, passou perto de uma bola de isopor pendurada ao teto por um fio de nylon, portanto isolante. Tratava-se de um enfeite no formato de um globo terrestre, pois desde cedo Scott adorava a astronomia. O enfeite estava posicionado na vertical como ilustrado a seguir. Fio isolante, um enfeite. Cara, vai viajar assim na China, hein? Quando Scott passou próximo ao enfeite, o mesmo sofreu pequena deflexão, atingindo o equilíbrio, como pode ser observado no esquema. Moleque, a bolota foi puxada pelo cabelo do Scott. Olha o Scott. Bonitinho, né? Olha o Scott. A bolota foi puxada pelo cabelo do Scott. A partir do descrito, pode-se afirmar corretamente que o enfeite encontra-se carregado obrigatoriamente com carga elétrica negativa. Não sei. Encontra-se carregado obrigatoriamente com carga elétrica positiva. Não sei. Encontra-se obrigatoriamente eletricamente neutro. Não sei. Pode estar eletricamente carregado positivamente ou negativamente. Pode estar eletricamente carregado negativamente ou estar neutro. Aí eu vou ter que voltar à questão. Eu não sei se o cabelo do moleque... é da questão anterior. Alguma coisa dita? Aos 8 anos, Scott reciclava, capacidade de trocar, em certo instante, a criança platô de seu cabelo devido ao acúmulo de cargas elétricas. Cálculos realizados por Russell, Scott, professor de física, revelaram da ordem, tá. Determine o número de elétrons trocados entre a criança e o brinquedo, considerando ambos neutros. Cara, ó, carga positiva.
quebrou a questão para tu, né? Porque você não sabia que era do mesmo enunciado. Eu não sei se ele fala aqui, assustado com acúmulo de carga positiva, cara. Tá aqui na minha cara. Esse cabelo é positivo. Se esse cabelo é positivo, é lógico que essa bola é negativa. Ou neutra. Hã? Ou neutra. Como é que é? Pode estar eletricamente carregado negativamente ou neutro. É a letra E a resposta. Cuidado com isso. Se eu te digo que entre dois corpos rola repulsão, acredite, é porque os dois são positivos. Ou então, os dois são negativos. Mas, porém, contudo, todavia, se eu te digo que está rolando atração, se um for positivo, o outro é negativo. Se um for negativo, o outro é positivo. Mas, se um for positivo e o outro for zerado, também rola. Se um for negativo, o outro for zerado, também rola, pelo fenômeno da indução eletrostática. Se esse cabelo está positivamente carregado, ele atrai os elétrons da bola, puxando todos eles para cá. Isso gera uma atração em relação ao cabelo do cara. Então, mude o seu conceito de atração e repulsão. Se eu te digo que está rolando repulsão entre dois corpos, eu estou te falando que sinais são iguais. Mas se eu te digo que está rolando atração entre eles, eu crio algumas hipóteses. Ou os dois têm cargas elétricas opostas, sinais opostos. Ou então, um está carregado e não interessa se é positivo ou negativo. E o outro pode ser neutro. Tá? Então, cuidado com isso. O neutro também é atraído por qualquer uma das cargas, positiva ou negativa. Letra E, portanto, é a nossa resposta. Sem mais, vamos à questão de número 11. O professor Rangel é um professor lá do outro colégio Pentágono da Rede Barriense, que fala o seguinte: ainda afastado de suas atividades laborais, pediu que Rogaciano, agora é prova do ano anterior, tá? Pediu que Rogaciano assumisse suas aulas, até que pudesse voltar ao trabalho. E as experiências de laboratório continuam. Rogaciano eletrizou um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas e fez com que ele adquirisse carga elétrica negativa. Se liga na parada. Carga elétrica negativa. Tá vendo? Posicionou sobre a borracha de seu amigo que nunca tivera, tornando um sistema eletricamente isolado. Marcou um ponto na régua à distância do ponto P, como ilustrado a seguir. O que é isso, hein? Aqui está a carga e aqui está o ponto P. Considerando que a carga elétrica adquirida pelo corpo é em módulo igual a 2 microcoulombs, a carga Q é 2 microcoulombs, ou seja, a carga Q é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. O módulo, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P. Para a direção e sentido, faça seta no desenho. Para onde está apontando? Como é que eu sei para onde está apontando o campo elétrico gerado por uma determinada carga? Basta saber se ela é positiva ou se ela é negativa. E como é que eu faço normalmente? Imagine que eu tenha uma carga positiva. Ao redor dela, o campo elétrico se afasta dela. Imagine que eu tenha uma carga negativa. Está vendo aqui? Positiva, negativa. O campo elétrico se aproxima dela. Muita gente decora isso, mas nem todo mundo sabe usar. Como é que é? Se eu pego uma carga positiva qualquer e marco um ponto P próximo a ela, como é que eu vou saber para onde está apontando o campo elétrico? O que eu faço? Eu ligo a carga e o ponto por uma linha imaginária. Boto o lápis no ponto e pergunto assim: a carga é positiva ou negativa? Boto o lápis aqui. A carga é positiva ou negativa? Ela é positiva. Então eu me afasto dela a partir do ponto P. O campo elétrico, então, aponta para lá. Lessa, e se for negativo? Se for negativo, marca o ponto P. Deixa eu ver onde está o ponto P. Espera aí que o ponto P vai aparecer. Ponto P. Apareceu o ponto P. Liga os dois. Liguei. Bota o lápis no ponto P e pergunta: carga positiva ou negativa? Negativa. Eu devo, então, me aproximar dela. Esse aqui é o campo elétrico. Beleza? Quando ele pede para você desenhar aqui, faça uma seta no próprio desenho. Não faz aqui não, cara. Ele quer no ponto P. Bota o lápis no ponto P e pergunta: carga positiva ou negativa? Nesse caso, negativa. Se aproxima dela. Aqui está o campo elétrico. Beleza? Tudo bem? Fechou? Mas ele quer também que você calcule o módulo. Se você quer calcular o módulo para campo elétrico, existem duas equações.
Ou o Emanuel, ele é físico qualificado. Ó, Emanuel é físico qualificado, campo elétrico é força sobre carga. Ou o Emanuel é o cara que dança quadradinho, em que K deveria ser informada, sendo 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Numa prova, com total certeza, questão anulada. Mas o Emanuel Lessa coloca essa constante no início da prova. Beleza? E eu acho que aqui cabe o Emanuel, é o cara que dança quadradinho. Porque o K vale 9 10 a nona. A carga é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Lembrando que tem que ser em módulo. Por mais que a carga elétrica seja negativa, amor da minha vida, tem que ser em módulo, valor absoluto. Outra coisa, a distância não pode ser em centímetros. A constante está em metros, não pode ser em centímetros. 30 centímetros vão virar 0,3 metros. Ou, para fazer conta, 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Se tu não quiser passar para a potência de 10, tudo bem, mas aí assume as contas. Eu prefiro passar para a potência de 10, 3 vezes 10 elevado a menos 1, e elevar a parada toda ao quadrado. E fazer continha. 9 vezes 2 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6, soma os expoentes. 9 mais menos 6 dá 3. Embaixo, 3 elevado ao quadrado, 9. 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Modivida, corta o 9, vai cortando o 9, toma. Fica, é igual a 2, repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2 vai dar 5 newtons por coulomb, ok? O módulo está aqui, direção e sentido no desenho, como já fizemos. E você já está apto à próxima questão, que é a questão. Olha, eu vou te falar, essa questão vai ser difícil, hein? Olha só. Ainda encantado com as práticas de laboratório, Scott, aproveitando o corpo eletrizado com carga Q, cujas dimensões são desprezíveis, montam para ele o seguinte gráfico de campo elétrico em função da distância até a carga elétrica Q. Ao posicionar outra carga Qzinho igual a 8 microcoulombs, aqui chamada de carga de prova ou carga teste, a uma distância de 6 metros de Qzão, Scott verificou que a força de interação eletrostática entre Qzão e Qzinho era de repulsão. Determine em newtons o valor dessa força de repulsão. Preste atenção. Esse gráfico é de campo elétrico, ok? O que está acontecendo aqui? Existe uma carga Q, e essa carga Q, ela gera ao redor dela um campo elétrico. À medida que você vai pegando pontos cada vez mais distantes, quanto maior a distância, o campo elétrico é menor. Olha só. À medida que a distância aumenta, o campo elétrico vai diminuindo. Por que isso? Porque você sabe que o Emanuel, ele é o cara que dança quadradinho, em módulo. À medida que você tem aquela distância aumentando, moleque, com total certeza o campo elétrico diminui. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais, ok? Agora, toma cuidado com uma coisa. Toma cuidado. Se por um acaso a distância for multiplicada por 2, o campo elétrico não é dividido por 2. Não mesmo. Por quê? Porque a distância ela é elevada ao quadrado. Se a distância é elevada ao quadrado, você gera no denominador um fator 4. Ou seja, o campo elétrico fica dividido por 4. Lessa, Manu, eu não entendi. Repete. Claro que não. Eu vou fazer um outro teste. Eu vou fingir que a distância vai ser multiplicada por 3. Se eu multiplicar a distância, olha só, se a distância for multiplicada por 3, com total certeza o campo elétrico vai ser dividido por 9. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é 9. Se tu olhar para o gráfico, olha só, se tu olhar para o gráfico, quando a distância vale 1, o campo elétrico é 18. Quando a distância vale 2, 2 é o dobro. O campo elétrico, então, vai ser dividido por 4. Dividido por 4, 18 por 4 é 4,5 vezes 10 ao cubo. Agora, cuidado, essa questão está falando de força. Olha só, essa questão está falando de força. Existe uma carga aqui, que eu não sei o valor. Não sei o valor dela, não me foi dado. Daria para calcular o valor dessa carga aqui, se o cara tivesse dado
o valor do K, que é 9, 10 a nona. Mas eu vou fazer sem K, só de raiva. Você vai me xingar, mas eu vou fazer sem o K. Quando a distância dessa carga é igual a 1 metro, o campo elétrico vai valer 18 vezes 10 elevado ao cubo. Agora, e quando eu pego uma distância de 6 metros ao todo? Essa distância de 6 metros. Moleque, quanto vai ser o campo elétrico aqui? O campo elétrico lá vai ser 6, olha isso. A distância foi multiplicada por 6. Então, o campo elétrico ele vai ser dividido por 6 ao quadrado. Ele vai ser dividido por 36. 18 divididos por 36 vai ser igual a 0,5. Ou seja, o campo elétrico lá é 0,5 vezes 10 elevado ao cubo newtons por coulomb. Essa questão é uma questão de uma prova, que o cara não dava o K. E quando não se dá o K, você não pode usar. Essa é a grande verdade. Então tinha que ser feito assim. Sem o K, tem que ser feito assim. E o que ele pede, se você reparar, não é o campo elétrico. É a força elétrica. E você está lembrado que o Emanuel, ele é físico qualificado. É a força dividido pela carga de prova. O campo elétrico ele é igual a 0,5 vezes 10 elevado ao cubo. A força é o que você quer saber. Enquanto a carga de prova é de 8 microcoulombs, ou seja, 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E joga lá. 8, 10 a menos 6 coulombs. Se eu multiplicar cruzado, F é igual a 8 vezes 0,5, 4. 10 elevado ao cubo, 10 a menos 6, 10 elevado a menos 3 newtons. Se a questão desse o K, você poderia achar o valor do Q usando esse ponto pela fórmula KQ sobre D ao quadrado. O E você tem que é 18. O K você tem, teoricamente, 9 vezes 10 a nona. E a distância é 1 metro. Você acharia o quê? Mas nessa prova, nessa questão, não foi dado K. E se não foi dado K, você não pode usar. Entendeu? É essa parada. Ah, vamos admitir K igual a tanto. Você pode até fazer um algebrismo, mas você não pode falar que o K vale 9 vezes 10 a nona. Não rola. Então tinha que ser assim. Beleza? Questão muito difícil. Muito difícil. Eu acho que eu não sabia que essa questão era assim na hora que eu selecionei ela. Questão de número 13. Fala o seguinte. No laboratório da UFRJ, Rogaciano estuda o desenvolvimento de capacitores que comporão os novos dispositivos eletrônicos utilizados em sua granja. Esses capacitores operam com campos elétricos uniformes, cujas linhas de força representam a seguinte configuração. Linhas de força do campo elétrico, tá vendo? Aqui estão elas. Campo elétrico uniforme é o céu, campo elétrico uniforme. Moleque, considerando os pontos, aqui embaixo, ó, considerando os pontos A e B, que ocupam superfícies equipotenciais, cujos potenciais elétricos valem 100 e 20, e que distam entre si 2 centímetros, determine, e não trouxe a parada para cá, determine o quê? Deixa eu ver o que tem que determinar. E não tem o comando da questão. Meu Deus, questão anulada. Ah, bom. Se ele pedir o campo elétrico, é E vezes D igual a U. Se ele pedir o trabalho, é quem VA, VB. Eu, na hora que joguei essa questão aí, eu não copiei a pergunta, determine o quê? Ah, deve pedir, sei lá, não sei. Se ele deu a distância, certamente ele vai pedir o U. Ele está dando a distância de 2 centímetros. Ó. Então é a questão de Edu. Ué, perdemos a questão. Paciência. Fazer o quê? Tá? Então, próxima questão. Questão de número 14. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas de... Ih, tô sem concentração que o Scott está aqui na minha perna. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação.
Um dia, as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa cujo telefone celular não recebeu ligações é de quê? Moleque, ele é de metal. 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 Por quê? Gaiola de Faraday. Quando o corpo é oco, feito de metal, o interior da caixa tem campo elétrico nulo. O interior do objeto tem campo elétrico nulo. É a tal da blindagem eletrostática, gaiola de Faraday. Lembra? Então, se eu tiver, por exemplo, um celular dentro da caixinha, as ondas do celular não se propagam ali dentro. Por quê? Porque não tem campo elétrico ali dentro. A onda é eletromagnética. Se não tem campo elétrico, não vai se propagar. Tem uma blindagem ali. Beleza? Do mesmo jeito que o sinal que vem de fora também não entra, porque o campo elétrico ali é zerado. E aí eu não sei onde está a resposta certa. Letra B. Metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o material proporcionava. É essa a resposta. Letra C. Metal e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de... Não. Letra D. Metal e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa... Não. Não, é letra B mesmo. Inclusive, isso foi cobrado no Enem em 2024, que é a última questão da nossa revisão, que fala o seguinte. Em um experimento de laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. Ao repetir o experimento, colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido é letra E de Emanuel. Ele é oco. Se ele é oco, dentro dele não pode rolar campo elétrico. Não tem campo elétrico. É blindagem eletrostática e não se discute mais. E aqui, mais uma revisão bastante extensa, tá? Então, dá uma estudada aí. Se precisar, para o vídeo, volta e tal. Qualquer dúvida, tira comigo amanhã, tomorrow I will be there. Beijos, tchau!